Muito boa noite a todos. Os votos de paz e de esperança para todos nós. É com muita alegria que eu retorno a esta casa, onde eu me sinto tão bem, e vocês me dão a oportunidade de conversar sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Mas esta noite eu gostaria de iniciar a minha fala cantando. Há alguns meses atrás, eu encontrei essa música quando nós fazíamos uma palestra no Rio Grande do Norte. E, para minha alegria, alguns de vocês já conhecem. E ela retrata exatamente o ambiente em que estamos. Santa Casa Santa. É uma música do cantor e compositor Carlinhos Conceição. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Eu entrei e aqui dentro eu vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudos e água da paciência, religar eu religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, eu orei, eu pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Eu rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar eu religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, à frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz com as vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, à frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar eu religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Eu gosto muito dessa música. Ela retrata o ambiente em que nos encontramos. Posto de emergência, hospital de almas,
dissipando dores, transcendentes traumas. Mas eu vim conversar com vocês hoje sobre o tema que estamos fazendo para a construção de um mundo melhor. Eu, este ano, não vou votar em ninguém. Aliás, este ano eu estou pensando até em rasgar meu título. Outras pessoas dizem assim: eu sou obrigado a votar, pois sou funcionário público, ou então eu preciso tirar um passaporte. Vou, mas irei votar em branco. Vou anular meu voto. Inúmeras pessoas têm comentado, falado coisas deste tipo. E naturalmente nós percebemos que na realidade estas pessoas estão decepcionadas, perplexas, angustiadas com os destinos, com o destino do nosso país, decepcionadas com os nossos líderes, com os nossos representantes. E isto poderemos estender também a outros países, porque vivemos um momento de turbulência em nosso planeta. Nós vemos a França com problemas seríssimos com esses ataques suicidas, com problemas internos na legislação trabalhista. Nós vemos a Inglaterra dividida neste momento entre aqueles que querem receber os irmãos refugiados e aqueles que se negam a recebê-los. Nós vemos os países dito desenvolvidos com problemas sérios de corrupção com os seus governantes. Daí, esse estado de perplexidade geral. Efervescência, turbulência. Mas nós, espíritas, nós temos uma percepção diferenciada sobre o que está acontecendo. Porque nós compreendemos que passamos por um momento de transição. Estamos naquele momento que deixamos de ser o mundo de provas e de expiações para nos transformarmos no mundo de regeneração, onde haverá a predominância do bem sobre o mal. E sabemos nós que toda transição gera turbulência. A experiência de fazermos uma reforma em nossas casas quando estamos habitando dentro da obra é traumática. Porque naquele momento em que os móveis estão empoeirados, cimento, tijolo por todo lado, às vezes nós nos desesperamos. Que confusão. Mas quando a casa fica pronta, que maravilha. Valeu a pena. É esse momento de desarranjo, de turbulência momentânea que estamos vivendo. Mas nós brasileiros, nós temos uma preocupação ainda maior do que o resto do mundo. Porque Jesus Cristo nos fez uma proposta há aproximadamente 500 anos atrás. Sobrevoando o hemisfério sul, sob a constelação do Cruzeiro, ele afirmou: aí será instalada a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E nós temos a convicção de que somos o coração do mundo, até por nosso formato geográfico. Mas daí a ser a pátria do Evangelho, existe uma certa distância. Com essa onda de pessimismo que encontramos, fica difícil entendermos o Brasil como sendo a pátria do Evangelho. Mas nós espíritas, entendendo o momento de transição, nós compreendemos claramente que o último dia do mundo de provas e de expiações será o primeiro dia do mundo de regeneração. Daí nós ficarmos mais asserenados, mais tranquilos, mais cordatos. Mas não poderemos também nos negar que, recebendo diariamente informações da mídia que nos assustam
com as prisões de homens que pensávamos íntegros, corretos, éticos, nós ficamos também um pouco intranquilos. E para que essa intranquilidade não nos torne vulneráveis à onda de pessimismo, é que um dirigente da Federação Espírita Brasileira nos propõe utilizarmos 4 atitudes ou 4 comportamentos que poderão lhes auxiliar a atravessar o momento difícil que ora atravessamos. Essas atitudes seriam, primeiramente, utilizarmos o Evangelho como roteiro em nossas vidas. A segunda atitude, estabelecermos a paz de consciência como prioridade para alcançarmos. Além disso, precisaremos manter a confiança em Deus, confiança inabalável. E por último, nós precisaremos promover em nossas vidas o esquecimento do mal. 4 atitudes: Evangelho como roteiro, paz de consciência, confiança em Deus, esquecimento do mal. Conversemos sobre a primeira atitude, o Evangelho como roteiro em nossas vidas. Somos espíritas cristãos, daí a entender que o Evangelho de Jesus Cristo deverá ser para nós o roteiro seguro para seguirmos em nossa caminhada. Caminhos existem muitos. Os mais diversos profetas nos propuseram caminhos para a nossa evolução. Jesus Cristo nos propôs o roteiro seguro, a maneira mais rápida para alcançarmos a angelitude, que é o nosso grande destino. Mas como é que nós estamos utilizando esse roteiro? Será se nós espíritas não estamos repetindo as experiências cristãs quando éramos cristãos católicos ou cristãos evangélicos nessa ou em encarnações anteriores? Será se a letra não está nos convidando a decorá-la, ler exaustivamente o Evangelho? Estamos com alguma dificuldade em vivenciar os ensinamentos? Essa é a grande pergunta. E é pensando por aí que nós percebemos o nosso irmão Bezerra de Menezes, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que nos alerta que o Espiritismo ainda encontra-se na sua infância, mas progride rapidamente. E agora nós começamos a atingir o início da maturidade espiritual em nossas vidas. As estatísticas do IBGE às vezes nos entristecem, porque no último censo, a informação que temos é que 2% dos brasileiros são espíritas, ou seja, aproximadamente 4 milhões de brasileiros. Mas se por um lado nos deixa assim um pouco tristes, a mesma estatística nos mostra que o pensamento espírita cresce a cada dia, pois mais de 50% dos brasileiros admitem a reencarnação. Entre os irmãos católicos, 44% destes irmãos admitem a reencarnação. E nós percebemos nos seus comentários quando dizem às vezes, na próxima vez eu não quero vir mais com essa mulher, ou vice-versa. É um pensamento que começa a fazer parte do cotidiano das pessoas. 24% dos evangélicos, pasmem, dos evangélicos admitem a reencarnação como uma coisa natural. O pensamento espírita cresce a cada dia. E o Espiritismo irá progredir mais ainda, porque ele nada tem a destruir. O cristianismo precisou destruir alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de um Deus que castigava, que punia.
Mas o Espiritismo nada tem a destruir, só tem a construir, pois o cristianismo é a nossa base. Mas, Dr. Bezerra nos alerta. Nós poderíamos dividir desde o advento, desde o início do Espiritismo até os dias atuais, poderíamos subdividir em 3 grandes períodos. O primeiro período, que iniciou-se em 1857, no lançamento do Livro dos Espíritos, e se estendeu até 1927, 70 anos então, caracterizou-se por ser o período do fenômeno. Os espíritos organizados invadiram a Terra, querendo trazer para nós a mensagem de que nós estamos vivos. Os espíritos desencarnados estão bem vivos e bem conscientes. E assim, Allan Kardec codificou a doutrina espírita conversando com os espíritos. É o período do fenômeno, é o período das materializações, das aparições, do desenvolvimento da psicofonia, da psicografia. Os primeiros 70 anos. Pena que alguns espíritas ainda busquem esse período e priorizem em suas vidas a mediunidade. Desejam ardentemente conversar com espíritos, ouvir espíritos. A partir de 1928, estendendo-se até 1997, nós tivemos o segundo grande período, que é o período da difusão do conhecimento. Foi nestes 70 anos que o Espiritismo cresceu de uma forma impactante em nosso país, com o surgimento de casas espíritas em praticamente todos os municípios brasileiros. E houve uma preocupação muito grande, então, com o estudo da doutrina espírita, porque somente o estudo é que irá nos permitir compreendê-la e nos libertarmos das crenças que trazíamos de outrora. Simultaneamente, houve no Espiritismo a colocação da bandeira fora da caridade não há salvação, onde nós buscamos o estudo junto de uma prática dentro da caridade material. Então surgiram os sopões, os munguzais, as campanhas do quilo, trabalhos com gestantes, diversos trabalhos de assistência social. Porém, a partir de 1998, agora, neste período em que estamos vivendo, Dr. Bezerra nos alerta que iniciamos o período das atitudes e que neste período, que irá culminar com a entrada no mundo de regeneração, é que nós precisaremos exercitar mais do que a caridade material. É o momento da caridade moral, da mudança profunda de atitudes, onde nós seremos mais capazes de amar, de perdoar, de sermos indulgentes com tudo e com todos. Sendo assim, este agora, o momento das atitudes, o que estamos fazendo? Quais são as nossas atitudes atuais? Criticamos tantos outros, mas o que estamos fazendo para a construção de um mundo melhor? Diante desse lapso em que nos encontramos, diante dessas dúvidas existenciais que nos afligem, a Federação Espírita Brasileira traz para nós uma releitura do Evangelho de Jesus Cristo. Inicialmente, o grande e eminente orador, pesquisador espírita Haroldo Dutra, nos traz uma tradução do Evangelho. E agora, mais recentemente, a Federação está publicando o Evangelho por Emmanuel. Eu fiquei muito feliz quando percebi que já foram lançados 4 evangelhos por Emmanuel. O Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas e agora, recentemente, o Evangelho de João.
que eu fiz questão de adquiri-lo para estudo. Emmanuel, lembremos, é o mentor de Chico Xavier. É aquele espírito que 1000 anos antes de Jesus Cristo já tinha uma tal intelectualidade que era reitor da Universidade de Alexandria. É aquele espírito que conviveu próximo a Jesus, quando, na figura do senador orgulhoso romano Públio Lentulus, encontrou-se com Jesus. Não ficou ainda sensibilizado pela proposta amorosa do Cristo. Mesmo assim, mesmo o senador não foi capaz de olhar nos olhos de Jesus. Baixou a sua visão diante da magnitude, do carinho, da ternura do Mestre. 50 anos depois, Emmanuel volta como escravo Nestório. E aí, então, ele percebe a beleza do cristianismo e torna-se, desde então, um grande divulgador do cristianismo. E por diversas experiências reencarnatórias esteve ligado ao cristianismo aqui no Brasil, como padre Manuel da Nóbrega, na Espanha, como padre Damiano, na França, como o bispo que hoje é santo na França, São Remígio, na cidade de Saint-Rémy, em Belém do Pará, como padre Amaro, sempre ligado à divulgação do Evangelho de Jesus. E agora nos presenteia com essa obra. É interessante observarmos que o Evangelho de João Evangelista, ele é diferente dos evangelhos sinóticos ou semelhantes, que são os evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus. Ele tem 80% de questões, posições diferentes. E traz algumas colocações interessantíssimas. Por exemplo, ele não traz simplesmente as afirmativas de Jesus: eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho. Ele nos traz também perguntas que Jesus Cristo fez para nós. E iremos conversar rapidamente sobre algumas destas questões. Inicialmente, imaginemos Jesus junto aos seus seguidores mais próximos. E Jesus ouvia murmurar entre os seus seguidores. Estão dizendo que Jesus é Elias. Outros dizem que é o próprio João Batista. E então Jesus olhou para eles e perguntou: quem vós dizeis que eu sou? É uma pergunta que nós poderemos trazer para os dias atuais. E Jesus então estará nos perguntando neste momento: quem vós dizeis que eu sou? Se nós fôssemos ateus, sociólogos, antropólogos, nós diríamos: és um grande fenômeno, pois a tua importância é tão grande para a história que dividiste o período da humanidade entre antes e depois de ti. És o homem mais biografado de todos os tempos. O grande pacificador. O segundo homem mais biografado de todos os tempos é um guerreiro, é Napoleão Bonaparte. Mas se Jesus perguntasse a um judeu ou a um muçulmano: quem vós dizeis que eu sou? Eles responderiam: és um profeta, és um grande profeta. Os muçulmanos, então, eles têm 17 citações elogiosas ao profeta Jesus Cristo no Alcorão, no livro sagrado. Se Jesus perguntasse a irmãos cristãos, católicos, mais fanatizados, ou a alguns irmãos protestantes reformistas: quem vós dizeis que eu sou? Eles responderiam: és o Salvador do mundo. De uma forma simplória, entendendo Jesus como fazedor de milagres, como capaz de salvar o homem, como capaz de transformar o homem num toque de mágica, de um homem mau para um homem bom. Salvador. Mas se Jesus chegasse na casa espírita e perguntasse a nós espíritas: que vós dizeis que eu sou? O que dizeis que eu sou? Nós diríamos com muita alegria: és o mestre, o maior mestre, o mestre dos mestres, és o exemplo maior, és guia, és modelo para todos nós. E esse entendimento de Jesus mestre
é que faz a diferença em nossas vidas. Pois o mestre ensina a caminhar. Ele não caminha por nós. O mestre ensina a maneira para fazermos as coisas. Ele não fará por nós. Nós é que teremos que fazer. Foi assim. Foi assim que naquela bela noite de festa, uma festa de casamento, Jesus Cristo, antes ainda de iniciar o seu apostolado, encontrava-se com a sua mãe Maria de Nazaré como convidados para aquela festa nas bodas de Caná. Era uma festa mais ou menos parecida com a festa que vivíamos nós brasileiros alguns meses, alguns anos atrás. O país crescendo, emprego, minha casa, minha vida, estávamos todos eufóricos. De repente começou a faltar o vinho da esperança. E começou o desemprego, começou a corrupção, começou a inflação, juros. Estamos aflitos. Naquela festa nas bodas de Caná, os donos da festa estavam aflitos, pois havia um grande risco de faltar o vinho. E então buscaram Maria e disseram: Maria, faça alguma coisa, para que não falte vinho e a festa não seja um fracasso. Maria então olhou para o lado, chamou Jesus e disse: meu filho, o que poderemos fazer? Jesus disse: calma, minha mãe. E então Maria olhou para os donos da festa, olhou para os serviçais e disse simplesmente: façam o que ele vos disser. Façam o que Jesus vos disser. É Maria dizendo isso para nós. E Jesus nos disse o quê? Jesus nos disse: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Vinde a mim, vós que estáis exaustos, cansados, extremamente ansiosos, depressivos, melancólicos. Vinde a mim que eu vos aliviarei. E nós temos procurado Jesus. Nós ouvimos esse convite do Mestre: vinde a mim. Estamos buscando Jesus, talvez como aqueles dois jovens. Jesus andava pela praia, já com os seus primeiros seguidores, Pedro e mais uns outros dois, quando Pedro disse: mestre, dois jovens desejam segui-lo. Eram os jovens André e Tiago, dois irmãos. E então Jesus disse: traga esses jovens, traga para mim, eu quero conversar com eles. E trouxeram então André e Tiago. Jesus olhou para os dois jovens e fez mais uma pergunta: o que buscais? Vamos trazer essa pergunta para os dias de hoje. Jesus olhando para nós e perguntando: o que buscais? Ora, talvez nós possamos responder: disseste que iria aliviar minhas dores, eu vim em busca do alívio. Talvez alguém diga ainda mais profundamente: falaste sobre a parábola do filho pródigo e queremos que nos auxilie a fazer o caminho de volta, pois já estamos cansados de nos afastar do Pai. Mas normalmente a resposta que nós damos quando alguém pergunta: o que buscais? É muito simples: eu busco a felicidade. Eu tenho feito essa pergunta em diversos grupos, até em grupos infanto-juvenis, onde eu trabalho como evangelizador, e a resposta é quase a mesma. Nós buscamos a felicidade. Mas a felicidade normalmente não está onde nós a pomos. Porque, como fala o próprio Evangelho, a felicidade não é deste mundo se a buscamos nos prazeres materiais. Porém, é possível ser feliz neste mundo se buscamos a felicidade nos prazeres da alma. E foi assim que Kardec indagou a espiritualidade maior. Em determinado momento, no Livro dos Espíritos, Kardec indaga: sabemos que a felicidade é relativa em nosso planeta Terra.
Sabemos que o que é suficiente para um ser feliz, talvez não seja para outro. É possível algum padrão de felicidade comum para todos? E a sábia resposta dos Espíritos é a seguinte: para sermos felizes na Terra, dentro do aspecto puramente material, basta-nos ter a posse do estritamente necessário para viver. No âmbito moral e espiritual, para sermos felizes, precisaremos ter a paz de consciência e a confiança em Deus ou a fé na vida futura. O interessante é percebermos que no aspecto material nós poderíamos ser felizes porque, com raríssimas exceções, nós temos o estritamente necessário para viver. O problema é que nós confundimos os nossos desejos com as nossas necessidades. Um exemplo bem prático. Faltam-me 5 letras para terminar de pagar o meu carro. Mas eu já estou pensando no carro novo. E o carro novo é um desejo, é uma vaidade pessoal, não é uma necessidade. O que eu necessito é um veículo para me transportar de casa para o trabalho. Esse meu desejo me gera aflição. É natural que nós tenhamos o sonho da casa própria. Existe uma lei divina, que é a lei de progresso, e que é natural que nós procuremos trabalhar e conquistar as coisas. Mas nós precisamos ter uma casa própria com documento em nosso nome, ou nós necessitamos ter um teto para nos abrigar? Naturalmente que é o teto que precisamos. Mas, quando não conseguimos a casa própria, nós ficamos infelizes e dizemos: eu só serei feliz no dia que eu tiver a minha casa própria. Nós confundimos os desejos com as necessidades e é por isso que Joana de Ângeles nos dá uma sugestão magnífica para buscarmos o equilíbrio na vida. Modere os seus desejos. Se conseguirmos moderar, qualificar os nossos desejos, viveremos mais tranquilos, menos infelizes. Mas no aspecto moral e espiritual, a paz de consciência é um pouco mais trabalhoso para conseguirmos. Evangelho como roteiro, paz de consciência. Eu não entendo como algumas pessoas preferem viver perigosamente. Por exemplo, eu vou pagar o IPVA do meu carro, pago nada. Prefiro andar com ele irregular. E aí, quando vê uma blitz, corre, foge pela rua da esquina, o coração acelera. Eu vou pagar o IPTU? Não, que a prefeitura não merece. Mas aí, quando chega algum fiscal, a gente fica dizendo que não está em casa, se escondendo. Ou seja, é muito mais fácil dar a César o que é de César. É muito mais tranquilo, mais sereno. Irá nos causar menos problemas sermos éticos, cumprirmos com as nossas obrigações. Mas aí, você conhece o Espiritismo, outro segmento, que lhe convida a ser correto, e você então paga seus impostos, você não engana ninguém, onde você compra, você paga, e mesmo assim continua com aquela insatisfação, aquele vazio existencial, aquela sensação de que eu não estou evoluindo, não estou evoluindo. Parece que eu estou andando em círculos. Aí Kardec pergunta mais uma vez à espiritualidade: o que deveremos fazer para evoluir? E a resposta é: ouçam um sábio da antiguidade, que nos disse: conhece-te a ti mesmo. E conhecendo a ti mesmo, irás perceber a fonte de suas angústias. Mas é algo solto ainda, conhecer-se a si mesmo. Kardec disse: sim, mas me dê uma fórmula mais eficaz para nos autoconhecermos. E a espiritualidade responde: Santo Agostinho, o pai da teologia católica, e há 2 séculos atrás colaborou com a codificação, nos ensina aquele belo exercício. Diariamente e antes de dormir, faça um balanço como foi o seu dia. Perceba os seus erros e se comprometa a não repeti-los. E aí você faz esse balanço, percebe os erros
e se compromete a não repetir, mas continua algo dentro de você que lhe incomoda, e então você percebe a razão do seu incômodo, da sua angústia, da sua ansiedade. Foi o bem que você deixou de fazer. Exatamente o que os espíritos estão dizendo agora no mundo espiritual. Eu não estou infeliz pelo mal que eu fiz, mas pelo bem que eu deixei de fazer. E nós não precisaremos esperar fazer grandes coisas, grandes projetos, grandes obras para fazer o bem. Nós precisamos fazer o que nós fazemos diariamente de uma forma alegre, construtiva, participativa. Nos integrar no trabalho da casa espírita com alegria, disponibilizando o nosso tempo para servir. Fazer o bem. Aí sim, fazendo o bem, todo o bem que pode, nós iremos conquistar a sonhada paz de consciência. A consciência espírita é algo que, no primeiro momento, nos incomoda. Eu vi um palestrante espírita recentemente, é um baiano que ele é muito engraçado, é o Marcel Mariano, ele disse: depois que eu me tornei espírita, nunca mais eu pude pecar em paz. E o pior é que é verdade. Quando nós conhecemos o espiritismo, nós não conseguimos mais pecar em paz. Se o vizinho chega com um carro novo e a gente tem uma pontinha de inveja, mas como é que eu, espírita, posso estar pensando isso? Se eu vou bater um prego, machuco o dedo e solto um palavrão, pronto. Eu, espírita, dizendo um palavrão. Se me convidam para uma feijoada e eu como 2 vezes e saio empanzinado, eu digo: eu, espírita, exercitando a gula. A consciência dói. Bendita consciência que dói. Ela está desperta. Essa consciência espírita que não nos permite mais pecar em paz, digamos, abençoada consciência. Porque eu posso relatar para vocês que foi esse despertar de consciência que faz com que hoje eu não esteja, por exemplo, num presídio ou no hospital psiquiátrico. Porque, por exemplo, eu gostava de uma cervejinha. Uma cervejona até, né? Uma cervejinha. Com a educação espírita, eu percebi que sou alérgico à bebida alcoólica. E aí hoje eu não tenho medo de blitz, de lei seca, de nada. Se fosse antigamente, talvez a lei seca me aprisionasse. Foi a educação espírita, a educação mediúnica, que me proporcionou encontrar-me, recuperar a alegria de viver e não ser tratado como neurótico, com transtornos ou esquizofrênico, sem precisar tratamentos nem remédios tarja preta. Abençoada consciência espírita. Mas essa consciência não chegará de graça para ninguém. Não cairá de paraquedas na vida de ninguém. Nós precisamos conquistá-la. Conquistar essa consciência. É por isso que naquele dia Jesus andava na estrada, seguido já por inúmeros seguidores que o espremiam, e ele andava vagarosamente, quando ouviu uma voz que dizia: Jesus de Nazaré, acuda-me, socorra-me. Jesus parou, ouviu, mas aí continuaram a caminhar. Mais à frente ele ouviu novamente a voz: Jesus de Nazaré, por favor, socorra-me. Jesus disse: tragam-me este homem. E trouxeram aquele homem que era o cego Bartimeu, aquele cego de nascença que ficava próximo à estrada gritando, pedindo auxílio a todos que passavam. Jesus então olhou para o cego e perguntou para ele: meu filho, que queres que eu te faça? Mais uma pergunta de Jesus. Imaginemos que tivéssemos a graça de Jesus Cristo chegar aqui neste instante e olhar para vocês, para nós e perguntar: que queres que eu te faça? Será que nós saberíamos responder? Que queres que eu te faça, meu filho? Eu ouvi também essa colocação de um palestrante e eu vou repetir o que ele disse. Eu saberia o que responder. Eu já ensaiei a resposta. E eu diria: que queres que eu te faça? Dê-me um tempo para eu pensar melhor. Porque eu não tenho uma resposta pronta. Porque o nosso pensamento ainda é o pensamento quando éramos católicos. E talvez dissessem: faça um milagre em mim. Entra na minha casa,
cuida da minha vida, mexe com minhas estruturas, faz um milagre em mim. O cego Bartimeu, respondeu de uma forma concisa: que queres que eu te faça, meu filho? E ele disse: que eu veja. Que eu veja. É a proposta espírita que nós precisaremos tentar respondê-la a Jesus. Joana de Ângeles nos propõe uma resposta belíssima. Que queres que eu te faça? Ajuda-me, Senhor, a transitar da sombra para a luz. Ajuda-me a transitar. És mestre, poderá me ajudar a transitar da sombra que ora habito para a luz com que eu tanto almejo. Talvez vocês não concordem muito, mas na grande maioria nós habitamos as sombras ainda. Nós habitamos as sombras do pessimismo, a sombra da crítica forte, exacerbada, a sombra da desvalorização da vida, a sombra do pessimismo. Ah, como eu fico preocupado quando eu vejo um espírita pessimista. Mais ou menos como aquele belo pássaro que Dr. José Carlos de Luca narra a experiência daquele pássaro colorido. Um pássaro muito belo, muito colorido, andava saltitante, quando de repente caiu numa grande vala, num grande buraco que haviam feito. Ele caindo no buraco, chegou lá embaixo, olhou para cima e viu que algumas pessoas pararam para olhá-lo. E o pássaro começou a dizer: a culpa é de vocês. Eu estou aqui no buraco, eu caí porque vocês fizeram o buraco, não me avisaram, vocês são os culpados da minha infelicidade. Não surtiu muito efeito. E então as pessoas passaram, chegaram outras, aí o pássaro resolveu mudar de tática e disse: por favor, socorram-me, acudam-me. Alguém então observando disse: você é um pássaro, você tem asas, você pode voar, voe. Ele olhou e disse: mas eu tenho medo de minhas asas baterem aqui nas paredes laterais, eu tenho medo, eu vou ficar aqui é meu destino mesmo, eu nasci para sofrer, eu vou ficar por aqui mesmo. Um tempo mais tarde, o pássaro disse: eu vou tentar voar. E quando tentou, as suas asas já estavam enrijecidas e ele não conseguiu mais voar. E passou o resto do seu tempo dizendo: eu sou um coitadinho, é o meu karma, eu nasci para sofrer. Talvez essa seja a história de alguns irmãos de outros segmentos ou espíritas pessimistas. Quando acontece de nós cairmos nas armadilhas da vida, nas ciladas que a vida nos oferece, nós culpamos os outros. Você, meu marido, é o culpado da minha infelicidade porque você bebe. Você, meu filho, é o grande culpado do meu sofrimento, pois não me compreende, não me ama. E estamos culpando os outros, mas quase ninguém nos dá atenção. Então um dia nós mudamos de tática e pedimos ajuda. E vamos pedir ajuda ao padre, ao pastor, ao médico. Por último dizem: vá à casa espírita que alguém vai lhe ajudar. E a pessoa chega aqui já, um bagaço de gente, muitas vezes. Um farrapo. E chegam aqui e dizem: por favor, me ajudem. O orientador, o atendente espírita, irá atendê-lo muito bem, carinhosamente, sem perguntar sua religião, sem perguntar sua condição social. Mas irá dizer: você é um pássaro, você é capaz de voar. Você é capaz de libertar-se dos seus problemas. Nós iremos lhe fornecer ferramentas para que você voe o seu voo próprio. É a proposta espírita. Mas aí a pessoa diz: eu voar, eu preciso mudar. Ah, não. Eu não vou mudar de religião que eu vou chocar as pessoas. Eu não vou deixar minha cervejinha, que é meu lazer, meu relax no final de semana. Eu não vou. Quando essa pessoa resolver mudar algum dia, talvez esteja tão engessada que irá dizer: eu nasci para sofrer. Quando nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para ser felizes, já que somos criaturas da luz, criaturas de Deus. Mas também existem alguns espíritas excessivamente críticos e que vivem a criticar tudo e todos. Muitas vezes nós criticamos até os colegas espíritas.
E quando alguém falta a uma campanha do quilo, a um sopão, nós já partimos com frases ásperas, dizendo: você, hein, nem veio para aquele trabalho. E nem perguntamos carinhosamente se ele está com algum problema de saúde, algum desconforto espiritual, criticando e criticando e criticando. Quando não criticamos o dirigente da casa espírita. Olha, como é que pode? O dirigente da casa espírita está hoje com a cara fechada daquele jeito, como se nós fôssemos obrigados a estar bem sorridentes todos os dias do ano, todas as horas do dia. Nós somos seres humanos. Ou então aquele palestrante espírita que já está no segundo, no terceiro casamento e dizem: está vendo? Fala tanto de Jesus e até hoje não encontrou sua alma gêmea. E criticamos, e criticamos, e criticamos. Quando nós deveremos fazer é uma autocrítica e perceber como nos encontramos. Nós também estamos esquecendo de valorizar a vida. E não valorizando a vida, nós estamos nos deixando enredar por uma onda perigosíssima, que é a onda da melancolia excessiva, da depressão, que muitas vezes leva ao suicídio. As estatísticas são estarrecedoras. 1 milhão de pessoas anualmente cometem suicídio no planeta Terra. O que significa que a cada 40 segundos uma pessoa desiste de viver. O que significa que, após terminarmos esta nossa reunião, 60 pessoas, nos mais diversos locais, cometeram suicídio. E essas pessoas que não valorizam a vida, que são pessimistas, que são críticas, elas dão sinais de que estão à beira de uma loucura. Elas mudam o seu humor. Elas começam a alterar a sua alimentação e seus hábitos. Elas começam a ficar relapsas no trabalho, no estudo. Elas começam a se isolar. São sinais amarelos para que nós percebamos se alguém está à beira de uma situação, de uma atitude extremada. E como espíritas, precisaremos convidar essas pessoas para conhecer essa doutrina maravilhosa que nos ensina a razão maior de viver, que significa evoluir, crescer espiritualmente. Ajuda-me, Senhor, a transitar da sombra para a luz. Viver na luz significa servir com alegria. Quando você vem para a casa espírita alegre, com o coração aberto, e descobriu a alegria, a beleza que é servir, você já se encontra com luminosidade interior. Jesus Cristo, ao concluir o Sermão da Montanha, ele nos disse: vós sois o sal da terra. Vós sois o tempero da vida, o sal da terra. E nós somos capazes de retemperar as nossas vidas e as vidas dos que nos cercam. Por isso eu quero deixar um convite para vocês hoje. Retemperem inicialmente a vida de vocês. Chegando em casa, olhem-se no espelho e digam: eu tenho valor. Porque todos nós temos valor. Podem dizer sem medo nenhum: eu sou luz, porque nós somos luzes. Nós somos centelhas da divindade. Ame-se, mude a sua maneira de enxergar-se, retempere a sua vida e você começará a retemperar a vida de quem lhe cerca. Faça de uma maneira diferente o seu convívio familiar. Mude a forma de tratar os outros. Retempere o ambiente da vida, sendo o sal da terra. Amanhã, quando for para o trabalho, faça de uma maneira diferente. Mude as suas atitudes. Sorria mais. Seja mais cordato. Incentive alguém. Assim, nós estaremos nos habilitando a ter luz própria e a estarmos prontos para reencarnar no mundo de regeneração, que precisaremos estar, se formos capacitados para isso. Se Jesus chegasse para nós, talvez nós quiséssemos fazer uma pergunta, e essa pergunta seria: Jesus, o que queres que eu faça para construir um mundo melhor? E Jesus iria responder: eu já disse a vocês, meus filhos, há 2000 anos atrás. Eu não pedi a vocês nada de fenomenal, eu não pedi milagres, coisas impossíveis, eu pedi simplesmente: amai-vos uns aos outros. E quem ama, esquece o mal. Quem ama,
esquece o mal. Daí a necessidade de nós esquecermos o mal que a televisão nos mostra todo dia, que os políticos estariam proporcionando para nós. Esquecermos o mal que alguém tenta nos fazer no dia a dia. Esquecermos, pois esses irmãos já estão sofrendo com seus problemas de consciência e irão sofrer diante do ajuste de contas quando chegarem no mundo espiritual. Pobre desses irmãos. Dr. Bezerra recebeu o irmão Jacó, quando o irmão Jacó desencarnou. E o irmão Jacó nos narra que chegando lá, Dr. Bezerra estava do lado de uma ponte e ele do outro. Dr. Bezerra disse: venha, Jacó. Jacó então começou a andar sobre a ponte e de repente olhou para baixo e viu que inúmeros irmãos sofredores gritavam de agonia. E olhando para irmãos que pactuavam com o mal, ele vacilou. Vacilou na sua transição. Quando o Dr. Bezerra disse: eleve o olhar. Olhe para frente, Jacó, não olhe para baixo. Olhe para frente, olhe com esperança para um dia melhor. E é exatamente o que nós precisamos fazer. Cheios de esperança. A esperança nunca morre. Mas para aqueles que acham que a esperança é a última que morre, ela é sempre a primeira a renascer. É por isso que agora em outubro, eu vou acordar bem cedinho, bem cedo, cantando, vou pegar meu título, talvez seja o primeiro a chegar na fila para votar. Eu vou votar no candidato melhor que eu entender, que defenda os interesses da minoria, desculpe-me, que defenda os interesses da maioria que sofre, dos desfavorecidos. Irei votar com alegria e confiante de que somos capazes de construir um Brasil melhor. Afinal, somos brasileiros, profissão esperança. E paz e esperança para todos vocês. Vamos então para um momento de prece, onde iremos conversar amorosamente com o nosso mestre e amigo Jesus. Querido mestre Jesus, já são quase 2000 anos em que ouvimos o teu convite para mudarmos as nossas vidas e nos tornarmos mais amorosos. Mas agora, o conhecimento espírita tem nos proporcionado esta oportunidade. Rogamos que nos permita perseverar em nossos objetivos de reforma interior e que nos tornemos mais dóceis, menos críticos com os outros. Permita-nos compreender que somos capazes de superar as adversidades do dia a dia, pois confiamos em Ti. E como mestre, as Tuas lições são importantíssimas para nós. Ajuda-nos a internalizar os Seus ensinamentos e a transformá-los em atitudes. E que o amor que nos propõe seja o amor que nos alimenta e que nos mantém vivos e esperançosos hoje e sempre. E assim seja.